Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E agora o nosso e-mail diz o seguinte: passei por momentos difíceis, meu marido se afastou de mim, mas eu amo minha família. Beleza, né? Eu passei por momentos difíceis, meu marido se afastou de mim, mas eu amo minha família. Se ama sua família e ama também seu marido também te ama. Agora, e eu não sei quanto tempo isso durou, né? Agora, ela diz, eu tenho 26 anos, sou casada há 6 e tenho um filho de 10 meses. Casada há 6 anos e tenho um filho de 10 meses. Então, está casada há 6 anos. Minha infância foi meio difícil. Minha mãe vivia problemas no seu casamento e quando nasci, teve depressão pós-parto. Foi alcoólatra e depressiva. Olha só. É uma coisa interessante, não é? Depressão pós-parto. A mãe tinha problemas difíceis. E quando a missivista nasceu, a mãe teve depressão pós-parto. Depressão pós-parto, às vezes, é acarretada pela circunstância de que, veja só, a mamãe dela tinha uma necessidade muito grande de aceitação. Quando a mulher está grávida, via de regra todo mundo diz assim, ai que coisa linda, ai que coisa maravilhosa. Passa a mão na barriga. Às vezes o marido fica beijando a barriga da mulher. Fica beijando, como se estivesse beijando o bebê que está ali. Mas acontece que todo esse carinho que é dado ao bebê é dado através da mãe. A mãe se sente aceita, acolhida, paparicada. De repente vem o parto. E o bebê nasce, faz chora aqui no mundo. Todo mundo, aí alguém pega o bebê, aí o bebê que perdeu todo aquele paraíso uterino, ele ganha papai, ganha vovô, ganha vovó, ganha titio, ganha titia, ganha priminho e tal. E a mamãe fica jogada para o canto. Todo mundo se esquece da mamãe e fica atrás do bebê. Nessas alturas, muitas vezes as mães entram numa crise. E aí vem a tal da depressão pós-parto. E se a pessoa tem uma necessidade muito grande de aceitação do mundo, de ser bem tratada, de que o mundo me faça feliz, como eu falo, ela tem uma fome de Deus e um Deus que faça tudo o que eu quero. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai correr atrás de Deus numa droga qualquer, às vezes numa relação, até uma relação extraconjugal, né? Achando que eu encontrei Deus agora. E vai ter uma outra frustração, porque o mandamento lá, Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. E o outro, não terás outros deuses diante de mim. Então você acha, eu vou ter outro Deus. Não o Deus invisível, mas eu quero um Deus visível e que me dê as coisas como eu quero. Vai quebrar a cara. É por isso que ele diz, eu sou um Deus ciumento. Você quer ir, vai. Mas vai quebrar a cara e quando você falar, ai meu Deus, o que eu faço? Aí eu falo, tudo bem, pode voltar, eu estou aqui. É assim que Deus nos trata. Porque Ele quer que nós sejamos capazes de amar todos aqueles que nos cercam, mas sem nos apegarmos à forma. Podemos desfrutar de tudo, mas sem esse apego. Por quê? Se nós nos apegamos, vamos sofrer com a morte, vamos sofrer com a separação. Então temos que aprender a amar sem prender. O amor não busca os seus próprios interesses, diz Paulo de Tarso. Não arde em ciúmes, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo aguenta, o amor nunca acaba. Ora, é difícil nós sermos capazes de viver isto. Então nós elegemos vidas nas quais nós vamos passar por desafios que são como que exercícios de uma pedagogia cósmica para fazer com que nós nos desenvolvamos no sentido de fazermos exatamente isso que o mandamento nos diz. Amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. A missivista continua. Então a mãe foi alcoólatra e depressiva. Por que alcoólatra? Porque ela estava atrás de encontrar um paraíso de alguma forma. Estava atrás de um Deus que desse o paraíso. Os seres humanos, o mundo aqui não dá, então eu vou procurar através de uma droga. Não dá? Eu entro em depressão. Por que eu entro em depressão? Porque eu não sou capaz de destruir o mundo. Todo depressivo, na realidade, ele é extremamente agressivo.
Só que ele não tem coragem de bater no mundo e nem nos outros, então ele bate em si mesmo. Então, ela diz, ao longo dos anos em que crescia, sentia um favoritismo dela com relação à minha irmã mais velha. Olha só, sentia um favoritismo dela com relação à minha irmã mais velha. Eu quero ser amada mais do que a outra. O favoritismo tinha que ser para mim. Né? Quando Jesus diz assim, não julgueis para não ser julgados, com a medida que me diz, você se medirá, ou se medirão a vós, veja só, a crítica que ela está fazendo para a mãe, né, que era depressiva, alcoólatra, e que entrou em depressão pós-parto, quer dizer, faltou o paparico, entra em crise. Então, ela sentia que a mãe tinha uma preferência em relação à irmã mais velha. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e também fui molestada em 3 situações diferentes por 3 pessoas diferentes. Com 16 anos conheci meu marido e tudo começou a melhorar. Quer dizer, o que acontece? Fica um psiquismo difícil, que só mesmo uma terapia mais ou menos intensa, né? E às vezes não tão curta, é que seria capaz de resolver esse problema. Ou senão, ela se dedicar a muito estudo num centro espírita e procurar, porque se a pessoa tem esse ímpeto, ela acaba conseguindo uma solução. Mas veja, ela foi molestada 3 vezes. Por que será que foi molestada? Será que foi molestada? Ou será que ela estava atrás de carinho e de alguma maneira as outras pessoas podem ter interpretado errado e ter feito o que não deviam fazer? Mas ela diz que com 16 anos, parece 16 anos, ela conheceu o marido dela e tudo começou a melhorar. Ele é uma pessoa maravilhosa que se preocupa em ajudar seus semelhantes e tudo ia muito bem até o filho dela nascer. Olha só, até o filho nascer. Olha, meu marido passou a se preocupar somente consigo e vivi um momento muito difícil, pois havia acabado de dar à luz e estava sozinha. Olha só, a mãe sofreu depressão pós-parto. Ela, depois que teve o filho, praticamente entrou também em depressão. Tudo ficou ruim. Ela disse que o marido passou a se preocupar com ele. Mas será que o marido não estava se preocupando também com o filho? E por isso ela achou que estava ruim a vida? Porque ela havia acabado de dar à luz e estava sozinha, como ela disse. Sem parentes por perto e ele muito indiferente comigo. Chegou até a pedir a separação. O que será que ela fez para acontecer isto? Aí ela disse, meu mundo desabou, mas as coisas foram começando a se acertar. Hoje estamos juntos, mas me sinto mal, porque embora ele tenha melhorado bastante, seu comportamento comigo ainda não é igual ao homem que conheci e ele passou a ser egoísta também, não só comigo. A parte boa é que meu filho é um bebê maravilhoso e ganhei uma família nova. A do meu marido, nós nos damos muitíssimo bem. Também me dou bem com a minha, mas não me sinto muito próxima deles, embora os entenda, os ame e os queira muito bem. A missivista é do Rio de Janeiro. Olha que coisa interessante, né? Praticamente é como se repetisse a situação que a mãe viveu, ela também vive agora. E qual é o desafio dela? O desafio é, após essa convivência de alguns anos com o marido, e ela começou aos 16, aí que a coisa fica meio difícil, porque ela começou logo depois da puberdade, em meados do 3º setênio, ainda era uma adolescente. Então, a mente não estava ainda formada, porque só se forma aos 21 anos, a mente. Mas acontece que, às vezes, os conteúdos mentais, eles são impostos antes da mente estar formada. Então, energias que deveriam ser usadas para formar um bom corpo astral, um bom corpo etérico, e que depois seriam usadas mais tarde para formar a mente, são como que antecipadas. Então as pessoas têm que enfrentar situações antes da hora. Foi o que aconteceu com ela. Aí fica essa situação. Por quê? Porque ela fica querendo viver a adolescência de uma maneira muito prolongada. Mas, minha querida, eu não vou dizer o nome aqui, né? Que às vezes as pessoas podem se sentir constrangidas. A pessoa que mandou o e-mail, ela sabe que foi ela, se ela estiver assistindo o programa. Minha querida, o que você fez da sua vida? Você antecipou aos 16 anos, você já estava fazendo coisas que deveria estar fazendo depois dos 21. É claro que não tinha maturidade para isso. E aí o que aconteceu?
você ficou com uma situação muito desafiadora. E essa situação desafiadora persiste depois. À medida que você vai se desenvolvendo, isto vai aparecendo para você como um verdadeiro desafio. O desafio agora é você agir como se fosse adulta, tá? E sendo adulta, ter o comportamento de adulto. E qual seria esse comportamento? Quando você se encontrou com seu marido, você tinha 16 anos. Então o que normalmente acontece? Há uma atração física. E isto não significa, como uma pessoa me mandou um e-mail, que eu diga que para que haja amor as pessoas precisam ter sexo. Nada disso. O que eu digo é que, em primeiro lugar, há uma atração física, do homem principalmente. E o homem só depois é que ele vai aprender a ter mais afeto. A mulher vai com mais afeto, ela está sempre numa necessidade de muito carinho, a sensibilidade é diferente. O homem, a sexualidade é impositiva. Tanto é que um homem é capaz de cometer crimes em razão de interesse sexual. Ninguém viu ainda até hoje uma mulher arrastar um homem para o meio do matinho, mas vê homens fazendo isso e até matando. Ninguém ouviu falar de uma maníaca do parque, mas maníaco do parque a gente já ouviu mais de uma vez. Então, é importante ter isto em mente. E depois que os dois se encontram e que há essa exploração física, eu não estou falando de exploração no sentido negativo, mas no sentido de conhecimento. Então, há uma espécie de arrefecimento desta energia, as pessoas podem se conhecer afetivamente. Então, o coração passa a participar, depois a mente passa a participar mais. Se as pessoas tiverem uma boa formação, elas vão se entender e vai haver um crescimento muito grande até que sejam capazes de ascender, de subirem, de se elevarem a uma condição de que nós chamamos de amor ágape. Ou seja, esse amor que tudo suporta, tudo que não há de ciúmes, não se soberbece, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, e nunca acaba. Mas o que normalmente acontece é que as pessoas não são capazes de fazer essa transcendência. Ainda aqui no planeta nós somos muito escravos das coisas muito materiais. Aquilo que vai ficando mais para os planos elevados, mais metafórico, mais abstrato, nós temos uma dificuldade muito grande. Mas o amor em si é uma coisa abstrata. O Paulo diz que a essência do real é invisível. Os hindus falam, tudo aquilo que é material que você pode pegar, tocar, é maya, ou seja, ilusão. Nós temos que caminhar para o invisível, para uma relação em que você seja capaz de amar o outro, independentemente da presença dele, do que ele está fazendo ou não. É por isso que a gente morre. E é por isso que nós temos sempre que estar elaborando a separação. Para quê? Para que você aprenda a amar de outra maneira. E você aprenda também a colocar no outro espiritual, você amar no outro espiritual o espírito e não a matéria. E o que acontece é que nós fazemos muito o contrário. Depois você morre, o outro também morre. Então há uma separação, vai aprender a ter uma relação espiritual. O que acontece muitas vezes com pessoas aparecem para nós dizendo assim, estou muito mal, porque eu perdi minha mãe, ou senão eu perdi minha esposa, ou senão eu perdi meu filho. A gente se encontrava todo final de semana, era tão gostoso, a gente ficava junto e era tão bom. Eu fico imaginando como é que eu vou falar que antes ele se encontrava no final de semana. Agora o filho está do lado o tempo inteiro, ela não é capaz de ver. A relação ficou muito mais intensa, só que no outro nível, não no nível com que a pessoa estava acostumada. Nós somos escravos dos olhos, escravos das mãos, da sensibilidade, escravos do toque, da matéria. E não levamos em consideração aquilo que é mais profundo, que é o espiritual. Então, olha, eu perdi. Às vezes eu brinco, perdeu aonde? Na feira, em algum lugar? Não, morreu. Então você não perdeu, pelo contrário. Você ganhou, está aí perto de você. Então, leva isso em consideração. É muito importante termos isto em mente, porque
hoje em dia, nós temos que estar fazendo, inclusive, uma outra coisa, como eu já disse, né? Temos que elaborar luto de pessoa viva. Alguém vai embora da sua vida, mas não morreu, está aí. Então você tem que trazer de volta tudo aquilo que era seu e que você colocou lá. Também nós temos que reencarnar sem esquecimento do passado. Você tem que começar a viver uma nova vida sem esquecer aquilo que você viveu. Mas para isso você tem que fazer uma espécie de... uma terceira coisa que é muito importante. Fazer aquilo que você devia fazer no plano espiritual. Elaborar a perda e se propor a viver uma nova vida na qual você vai ter muito mais potencial, muito mais oportunidade de fazer o seu desenvolvimento espiritual a caminho da sua espiritualização. Nós vamos fazer mais um intervalo porque chegamos ao final de mais esse bloco do seu Alma Querida. Daqui a pouco estaremos de volta.